palavras profundas para a nossa reflexão que Jesus nos traz hoje. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Entre vós não deve ser assim. Profundo essa reflexão, meus caros irmãos e irmãs, porque muitas vezes, em muitos momentos, nós temos, digamos que, uma tentação, uma vontade, ou encaminhamento de nossas vidas, de agirmos como se o projeto de Deus não existisse, de agirmos como se os ensinamentos de Jesus não nos conduzissem. É muito interessante pegarmos aí o diálogo desse evangelho de hoje, e se a gente refletir um pouquinho mais, o contexto desse pedido feito pelos dois irmãos para Jesus. Não, ficou claro ali o texto, né? Tiago e João, os dois irmãos, vão até Jesus e pedem para sentar-se um à sua direita ou à sua esquerda, na glória. Eles não estão discutindo um lugar para sentar no cinema, não, onde eu posso enxergar melhor, ou um show, ou seja lá onde for. Não é um lugar assim. Sentar-se à direita ou à esquerda, ou seja, nós queremos ser os dois principais assessores. Queremos ter as duas funções mais importantes nesse reino em que tu estás para implantar. Lembrando que eles estão indo em direção ao desfecho, né? Indo em direção à conclusão da missão de Jesus, indo em direção a Jerusalém. Bom, esse é o texto. Se a gente olhar o contexto, então, desse pedido, é mais ainda assustador. Por quê? Jesus havia recentemente, aí, nesse mesmo evangelho de Marcos, falado desse desfecho, falado do que iria acontecer. Olha, nós estamos indo para Jerusalém, e o que me espera lá em Jerusalém não são os louros da vitória, da glória. O que me espera em Jerusalém é justamente a minha prisão, a minha condenação, a minha morte. Mas eu vou ressuscitar. Jesus falou isso uma vez, falou duas vezes, e recém tinha falado a terceira. Exatamente nessa sequência. Jesus falando, meus caros irmãos e irmãs, do desfecho. Por que ele veio? O que significa ser salvo? O que significa restaurar a glória de Israel? Parece que os discípulos têm aquele defeito, que talvez muitos também temos, ou todos nós temos, de escutar somente o que nos interessa. Somente o que nos convém, somente aquilo que trará alguma coisa boa. Aí quando quando eu não vou ganhar nada, eu até cochilo, eu nem escuto, eu me desligo. E consequentemente não consigo perceber a profundidade da proposta de Jesus. Parece que é interessante, porque eles tiveram um embate aí sobre várias questões, né? Jesus havia falado do matrimônio, eles questionaram, mas acabaram acolhendo. Jesus havia falado de renunciar a si mesmo. Não sei se eles entenderam, parece que não. A questão central hoje é o poder. O que eu vou ganhar com o poder? Eu quero esse poder. Eu estou com você, estou contigo. Você vai ser o chefe, então eu quero ser o subchefe. Você vai coordenar, eu quero também ter um cargo aí de chefia, porque o poder aí é uma coisa que pode me trazer muitos benefícios. É justamente isso que está sendo colocado. A indignação dos outros é muito interessante, porque ficou claro, né,
que a indignação dos outros com relação a isso, ela está simplesmente baseada na raiva porque os dois chegaram primeiro. Eu ia falar, eu ia pedir, eles já pediram. Né? Então, se quem pede primeiro, se for esse, o raciocínio, eu já dancei. É por isso que eles ficam indignados, porque o entendimento deles é outro. É justamente o entendimento dos dois irmãos. Esse é, digamos assim, o ponto central aí, para nós entendermos, meus caros irmãos e irmãs, a necessidade de uma verdadeira transformação, uma verdadeira conversão daquilo que buscamos. O projeto de Deus, né? Esse projeto de Jesus, ele foi sendo preparado, né? Foi sendo preparado. A primeira leitura que traz para nós, né, é o trechinho de Isaías, que fala do servo, canto do servo sofredor, que é apresentado uma pessoa misteriosa, apresentada como um vencedor, é lá do Antigo Testamento, que venceu não porque ganhou, venceu porque perdeu. É por isso que Jesus fala assim, olha, as pessoas, as nações, as lideranças, os governos, enfim, as nações os tiranizam. Entre nós, meus caros irmãos, entre nós, comunidade, entre nós, cristãos, entre nós, católicos, não deve ser assim. O mundo, muitas vezes, é dessa maneira, bateu, levou. Pague com a mesma moeda, olho por olho. Jesus ensina assim, te bateram na face direita, oferece a esquerda. Querem te tomar o manto, dê também a túnica. Olha o desafio, olha o desafio. Uma proposta, meus caros irmãos e irmãs, que vai ao contrário de tudo aquilo que é colocado para nós como sendo o mais importante. Aquilo que, digamos, seria o que vai nos transformar a nossa vida. Às vezes a gente consegue, meus caros irmãos e irmãs, na maior das boas vontades, dar muitos passos. Mas às vezes a gente se trava até onde nós conseguimos ir, no amor de Deus. E é muito interessante esse evangelho e a sequência dele, porque, vamos chamar assim, foi um deslize aí do João, um deslize aí do Tiago, né? E quando esse evangelho, o evangelho de Marcos é escrito, eles já tinham se passado muitos anos da ressurreição, da glória de Jesus, e de fato, Tiago já havia morrido como mártir, já tinha derramado seu sangue. João era uma referência na igreja, todos os acolheram. Ou seja, podeis beber o cálice que eu vou beber? Sim, podemos. Mas até nessa resposta uma incompreensão. Por quê? O que significa tomar o cálice? Uma simbologia, né? A pessoa no banquete, a pessoa mais importante, que estava ali na posição de destaque, ela pegava o cálice e para aquela pessoa de referência ali que ela escolhia, ela falava assim, beba um gole do meu cálice, tome junto comigo. O que significa isso? Olha, participe da minha alegria, participe da minha tristeza, participe da minha vitória, participe da minha derrota. Isso que significa tomar o cálice, simbolicamente, né? O que Jesus está falando é justamente isso, eu vou morrer na cruz. Você pode e você quer morrer na cruz também? Eles estavam entendendo de outro jeito. Não, você vai chegar ao reinado. Eu posso sim estar do seu lado como seu primeiro-ministro. Até nisso eles não estavam entendendo. Aí Jesus profeticamente fala assim, de fato, vocês vão beber. Como eu falei, os dois deram a vida pelo projeto de Deus. E é muito interessante, às vezes, a sutileza, né? Porque Marcos, com toda a categoria, com todo o conhecimento, né? Ele fala assim, olha, o João e o Tiago, naquele momento, fizeram isso. O Evangelho de Mateus, talvez, por mais sutileza, ele não fala que foram
Tiago e João. Ele fala assim, foi a mãe deles que foi lá pedir. O Evangelho de Lucas nem toca no assunto, e o de João muito menos, que foi ele que escreveu. Mas Marcos deixa muito claro que naquele momento eles não estavam preparados. Naquele momento eles não estavam compreendendo, eles não estavam entendendo esse projeto de Deus. Mas isso, meus caros irmãos e irmãs, até isso é uma coisa boa. Sabe por quê? Se eles, que estavam com Jesus, com toda a possibilidade, com todas as chances, com todos os ensinamentos de Jesus, eles não conseguiam entender, quem dirá nós? Com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. E essa palavra, né, é para dizer assim, olha, apesar de tudo, Deus quer cada um de nós. A segunda leitura fala justamente esse trecho da carta de Paulo, falando justamente isso, olha, nós temos um sumo sacerdote. Jesus, ele não fingiu ser uma pessoa humana, veio aqui disfarçado. Não, Deus que se fez pessoa humana, esteve em nosso meio, passou por todas as situações que nós passamos, pela sensação de vitória, pela sensação de derrota, pelas nossas alegrias, pelas nossas tristezas, pelas nossas angústias, pelos desesperos, enfim, por tudo aquilo que possa ser um grande desafio. Cristo passou por tudo, diz ali o texto. Preservou-se, não passou, não cedeu ao pecado. Então, meus caros irmãos e irmãs, é por isso que nós, na nossa vida, somos chamados a dar passos, a crescer em Cristo. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja o servo. Projete na vida justamente esse projeto de Deus. Tenhamos presente desse mesmo amor de Deus que nos transforma. E se Pedro e Tiago, ou melhor, se Tiago e João, naquele momento, ou talvez todos os outros, ainda não haviam conseguido, então a gente tem jeito. Então nós temos esperança. Nós temos essa possibilidade, meus caros irmãos e irmãs, de crescendo na fé, crescendo no entendimento de Cristo Jesus em nossas vidas, deixando-nos transformar por Ele, possamos justamente crescer nesse amor de Deus. Tenhamos presente que entre nós, católicos, cristãos, entre nós, comunidade, povo de Deus, nós não devemos agir como os impulsos do mundo, como, digamos, a maldade do mundo. Precisamos ter presente o que é de Deus. Precisamos, na verdade, nos deixar transformar por aquilo que é de Deus, pelo seu amor. Ter aí a sabedoria de perceber as muitas armadilhas que muitas situações podem nos levar, fazendo-nos distanciarmos da graça, fazendo-nos distanciarmos naquilo que é Deus. Com muita sabedoria aprender a evitar, aprender a dar passos, não, digamos, deixar-se levar por essas situações que nos colocam a perder justamente esta grande graça que Deus nos concede. Entre nós não deve ser assim, muito pelo contrário, entre nós deve prevalecer aquilo que é de Deus, seu projeto de amor. Nós continuamos a missa no nosso folheto, rezando juntos. Creio em